Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. A mudança na lógica do transporte público no Brasil já está acontecendo, e a tarifa zero é um passo fundamental desse processo. Está em regime de urgência na Câmara o projeto de lei 3.278, conhecido como o Marco do Transporte Público, que propõe tratar o transporte como direito social e não apenas como serviço remunerado por passageiro transportado. Para debater esse cenário e os impactos possíveis dessa mudança, recebemos mais uma vez a nossa amiga Malu Cortes, ativista pela mobilidade urbana, idealizadora do Tarifa Zero Rio de Janeiro e participante ativa nos debates sobre o futuro do transporte público nas cidades. Malu, um prazer conversar com você mais uma vez. A gente estava aqui conversando antes, que já é a tua terceira entrevista aqui, já pode pedir música no nosso podcast, mas é sempre bom conversar com você que está na ponta do movimento, que é a pessoa que está agitando as ruas, mobilizando as pessoas. Você está aqui, está em Brasília, está em São Paulo, em Minas, aonde está se falando de tarifa zero? Você está participando e é uma grande aliada nossa, né, essa luta por um transporte público de qualidade, por uma mobilidade de qualidade e acessível para todo mundo, dando direito à cidade, direito aos equipamentos públicos, democratizando o transporte, que, como a segurança, como a educação, como a saúde, é uma obrigação do Estado e que não funcionava dessa forma. Então, obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite aqui para o podcast do Rio Ônibus. Eu que agradeço o convite, gente. Vamos nessa. Onde tiver um ou dois reunidos pela tarifa zero, a gente sempre está junto. Aí, vamos lá. Então, Malu, para a gente começar essa conversa, na tua visão, qual é a importância desse projeto de lei, do Marco Legal do Transporte Público? Ele vai fazer essa diferença na nossa luta? Olha, eu acho que o marco ele exemplifica o que a gente tem debatido muito, né? Que é deixar de tratar o transporte como uma mercadoria e ele passa a ser tratado como um direito essencial para o ir e vir coletivo, né? Acho que já tem muito tempo que a gente debate como é que a mobilidade ela passa a não ser só uma pauta econômica, mas uma pauta social que garante dignidade para a população, né? Então, hoje, na prática, quem sustenta o sistema é o usuário, e isso é muito ruim, né? Porque o trabalhador, ele paga a conta todo dia. E a gente já tem visto que esse sistema ele é completamente insustentável, né? Então, o marco ele abre caminho para mudar essa lógica, né? A gente já tem, por exemplo, previsto na Constituição o transporte como um direito, mas a gente sabe que na prática isso não funciona, né? Então, o marco ele cria bases para que o transporte ele possa funcionar como a saúde, como a educação, ou seja, uma responsabilidade do Estado, né? E aí ele cria diretrizes para isso. Eu acho que a importância dele é justamente como é que a gente reorganiza o sistema para que ele seja um sistema nacional e aí abrir caminho para que as políticas de tarifa zero de fato avancem, né? Então a gente está bem animado com essa possibilidade, embora tenha alguns detalhes que a gente precisa lutar, né? O texto ainda não está fechado, existe uma disputa política, mas eu acho que tudo isso depende muito que ele seja aprovado, né? Para que ele possa ampliar de fato direitos e reorganizar a forma como a lógica como o sistema ele é pensado e organizado nas cidades, né? Bom, Malu, o texto abre espaço para novos modelos de financiamento, né? Como a taxa de estacionamento, cobrança por congestionamento, contribuição dos aplicativos, o uso do Vale Transporte, que hoje já é um benefício, já completou 40 anos de existência, que está caindo em desuso. Se reativar o Vale Transporte, direcionar também, porque é uma despesa que as empresas já têm, que pode ser direcionada para esse fundo. Você acha que a gente pode, com isso, com o que já existe, né, e com a contribuição da União, do Estado e dos municípios, tornar o sistema viável?
Olha, eu acho que esse é um dos pontos mais positivos do projeto, assim, né? Hoje a conta ela recai totalmente sobre quem usa o transporte, né? Ou seja, quem menos tem é quem mais paga pelo transporte, né? E acho que o projeto ele prevê justamente taxar estacionamento, combustível, aplicativo, pensar essa coisa do financiamento a partir do Vale Transporte, que já é previsto em lei. Então, a gente está falando de mudar completamente a lógica que hoje é muito injusta com quem mais precisa, né? Então, a gente está dizendo que quem mais impacta a cidade também vai contribuir para financiar o sistema, assim, né? E eu acho que tem uma coisa que é importante dizer que não basta só criar novas fontes de recursos, né? Mas é fundamental que a gente consiga garantir como esse dinheiro ele vai ser usado, né? Então a gente propõe também sempre que exista um fundo de mobilidade para onde esse dinheiro vai ser direcionado e a partir disso começar a pensar a tarifa zero, né? E acho que um outro ponto é que hoje os contratos eles são baseados por passageiro. E isso é um grande problema, porque faz toda a diferença, e aí isso contribui para a lógica da superlotação, que é justamente, né, se as empresas elas lucram pelo número de passageiros, a gente acaba tendo mais superlotação, enfim, a gente defende muito que o transporte ele seja organizado a partir da quilometragem, porque aí com isso a gente também tem uma melhora no serviço, né? Então, sempre que a gente vai debater sobre a mobilidade, sobre novos projetos, a gente precisa pensar os ônus e os bônus, né? E lutar para que a pauta seja cada vez mais social e não só econômica, né? E acho que, por fim, dizer que o custo real da operação precisa ser priorizado na qualidade, né? E não no lucro. Então, o que a gente está dizendo é como é que a gente muda de fato nessa lógica empresarial e aí a gente coloca a população, o trabalhador no centro do debate para que a gente consiga avançar em melhor qualidade no serviço. Tem uma coisa que me ocorreu aqui, eu conversava outro dia com um grande empresário do setor e falando sobre a posição das empresas. Você falou agora a questão do lucro. As empresas existem para suprir um espaço ali. É um prestador de serviço como qualquer prestador de serviço terceirizado. Só que por muito tempo caía sobre as empresas a responsabilidade de fazer tudo. Elas planejavam linhas e tudo em função do passageiro transportado. Logicamente, aquela linha que era deficitária não teria prioridade. O pessoal visava essa linha aqui é melhor, então tinha uma linha que sustentava, às vezes, a empresa toda, mais algumas linhas ali que completavam a frota, mas que não seriam tão lucrativas. Você tem razão. Na hora que você paga pelo quilômetro rodado, independe da quantidade de passageiros transportados. Você tem que ter um órgão gestor que realmente com capacidade para avaliar as demandas da população, fazer o investimento necessário. Uma coisa que vai pesar muito também, Malu, é na hora que você põe a tarifa zero, certamente vai ter um crescimento no número de passageiros. E não adianta você dar a tarifa zero e não dar o ônibus com qualidade, ou ele ficar preso no engarrafamento. A pessoa diz, olha, para eu andar de graça e demorar 3 horas, eu prefiro pagar, vou de moto, que demoro 20 minutos e pronto, eu chego lá. Então, isso tudo é questionável. E dentro das nossas essas discussões, tem muita gente que fala, ah, mas eu não ando de ônibus, eu tenho carro, não estou preocupado com isso. Então, é explicar às pessoas que na hora que você tem a tarifa zero, tem um transporte público de qualidade operando, você vai tirar motos da rua, você vai tirar aplicativos da rua, você vai tirar muitos empregos que não são regulares, você vai gerar nas empresas empregos de carteira assinada, CLT, com tudo que tem direito, você vai qualificar os empregos, vai ter que priorizar o transporte para quê? De repente, com a tarifa zero, você consegue ordenar de uma forma que o custo nem aumente tanto assim, você consiga, com a oferta que tem, dimensionar melhor, atender melhor a população, sem discutir a questão social e tudo, que isso é indiscutível. Então, você vai ver que não custa tanto implantar e aproveitar essa mudança da tarifa zero para qualificar o transporte público, para resolver o problema de mobilidade nas cidades. Então, esse problema é de todo mundo, porque a pessoa que eu não tenho funcionário, eu tenho o meu carro, mas ela tem um custo na vida dela, que é o tempo que ela perde em deslocamento, engarrafamento e tudo, que será diminuído. Então, ele ganha em qualidade de vida e certamente tem um custo menor. Então, isso é muito bom. E pergunta que eu te faço também agora para a gente continuar, sobre o marco legal. Você esteve em Brasília conversando com o pessoal, falando sobre o marco. Então,
como é que você acha que a coisa está aí acompanhando o movimento do Congresso em torno do projeto? Essa semana que a gente está conversando, teve um adiamento da votação, tem muita gente propondo emendas e novas ideias e tudo. Como é que está esse movimento? Fala um pouco aí para a gente. Olha, eu acho que ainda tem muita resistência, né? Principalmente de alguns setores específicos, mas acho que o principal desse projeto, e aí acho que é a parte que mais precisa de atenção, né? É como é que a gente está falando sobre um ponto fundamental, né? Que principalmente para cidades, e aí trazendo para a nossa realidade aqui no Rio de Janeiro, é fundamental que a gente tenha a participação da União e dos estados, né? A gente viu aqui um avanço muito grande da tarifa zero nesses 2 últimos anos, né? Hoje a gente passa de 20 cidades com tarifa zero integral e ainda tem algumas cidades com tarifa zero pontual, né? Então, com algumas linhas, enfim. Duque de Caxias, por exemplo, hoje, se eu não me engano, tem mais de 16 linhas. Magé está ampliando o sistema de tarifa zero. Belford Roxo começou a adotar. E acho que isso é um avanço, né? Mas acho que, principalmente trazendo para a realidade do Rio de Janeiro, a gente hoje precisa falar sobre uma coisa que é como é que o transporte público ele é tratado como uma responsabilidade dos municípios, né? E aí, quando a gente vê a realidade, principalmente de cidades como o Rio de Janeiro, que é uma realidade metropolitana, a gente avançar na tarifa zero só municipal não faz muito sentido. A gente precisa avançar nela, né, de forma integrada, né, pensando a União e os estados. E acho que tem um outro ponto também que é importante pensar, que é como é que a gente faz essa integração com mais capacidade e planejamento, né? Que é pensar transporte público de média e alta capacidade, pensar em mais transparência e controle social, enfim. Acho que são debates que estão sendo trazidos com muita força, né, lá em Brasília e que precisam avançar, né, para que a gente consiga de fato aprovar um projeto que seja benéfico para o povo, né, para a população como um todo, né? Acho que quando a gente traz um projeto desse, sempre tem muitos ônus, né, e bônus, né, e aí eu acho que a gente precisa lutar para que os bônus sempre sejam maiores do que os ônus, né? Acho que esse é o principal, assim, né? Então está tramitando ainda a passos muito lentos, né? Pensando o quanto a gente luta por um transporte digno e de qualidade, mas acho que isso é fundamental, né? Esse debate é fundamental para que a gente consiga avançar nele da forma que a gente defende, né? Que é pensar um transporte público como direito para a população. Mas eu vou te falar uma coisa: a gente gravou nosso primeiro podcast tem um ano, praticamente. Olha quanto evoluiu durante esse ano. Se você parar e pensar, tirar a fotografia de um ano atrás, comparar com a fotografia atual, praticamente dobrou o número de cidades aí com tarifa zero. O marco legal do transporte, que era uma coisa que andava pelas comissões, hoje está em votação. As entidades, até das empresas de ônibus que eram refratárias à ideia, a maioria delas um ano atrás, hoje são defensoras, entenderam a necessidade dessa política de tarifa zero e promovem estudos, já estão colocando números. Olha, quanto custa a tarifa zero no país inteiro? Outros modais que não discutiam a questão, como o trem e o metrô, já entraram para a discussão também. Então, se a gente comparar um ano atrás com isso, eu acho que nesse ano a gente caminhou mais rumo à tarifa zero do que nos outros 10 anos anteriores, em que era apenas uma coisa de Maricá. E é uma coisa que vem realmente evoluindo. Então, parabéns aí pelo teu trabalho, de todo mundo que está envolvido aí junto com você. E para a gente encerrar então aqui, hoje já são mais de 140 cidades brasileiras com tarifa zero, algumas com tarifa zero no final de semana, outras apenas em algumas linhas. E avaliando, está vindo aí o marco do transporte público, que já vem sendo acelerado. Você acha que a gente consegue rapidamente chegar nisso? A gente já colocou todos os problemas, mas pensando nesse último ano que eu falei de aceleração do projeto, você acha que até a eleição que é em outubro agora, a gente vai ter boas notícias? Você que conversa com o Gilmar Tato, com tanta gente envolvida lá no Congresso, tem alguma informação para dar para a gente um spoiler aqui de que a coisa está andando bem? Fala para a gente. Cara, há boatos que o Lula vai debater tarifa zero, né? Então, sem dúvida, isso amplia muito o debate, assim, né? E acho que é importante dizer que a gente está falando sobre
sobre uma transformação do sistema como um todo, né? Não é, a tarifa zero ela vem mostrando, né? E aí você bem pontua isso, que há 2 anos atrás a gente ainda tinha algumas relutâncias, mas hoje a gente tem a tarifa zero como uma realidade, né? Se a gente for pensar, por exemplo, as cidades que começaram a implementar a tarifa zero porque as empresas vêm abandonando o serviço, né? Então, de fato, a gente está vivendo o maior colapso dos transportes que poderia existir, assim, né? As empresas vêm abandonando o serviço porque ele não vem dando tanto lucro, a gente tem tido uma queda de número de passageiros e, a partir disso, as cidades vêm implementando tarifa zero. Então, eu acho que hoje a tarifa zero ela não é mais sobre uma possibilidade, né? Ela é uma pauta que é inevitável para que a gente pense a sustentação do sistema de transporte como um todo, né? E acho que o marco ele pode acelerar isso em muitos sentidos, né? É importante dizer que assim a gente está falando sobre uma pauta que pode mudar drasticamente a vida da população, né? E para muito melhor, como já vem sendo apontado nas 140 cidades que implementaram, né? Em todas elas, o transporte público melhorou, ampliou o acesso da população à saúde, a lazer, a direitos tão básicos e fundamentais que a gente ainda sabe que tem muita dificuldade de acesso por conta da mobilidade urbana, que pesa como uma barreira para que a gente acesse esses direitos, né? Então, eu acho que estou bem confiante que esse é um ano da gente popularizar o debate, colocar ele para frente, é isso. Ainda existe uma dificuldade no debate, né? Que a população paga muito caro e o transporte muitas vezes é muito ruim. Então, como é que a gente diz para essa população que paga tão caro que o transporte é ruim? Como é que a gente diz que o transporte pode ser gratuito e de qualidade, né? Existe uma relutância ainda, né? E acho que mostrar as cidades que vem implementando, você bem pontuou, tem Maricá, tem Japeri que está tirando onda no serviço, né? A gente foi lá no início do ano passado e eles falavam de tarifa zero em 2 anos e aí 3 meses depois a empresa abandonou o serviço, então eles tiveram que implementar a tarifa zero às pressas e no final do ano eles já estavam inaugurando mais 10 ônibus novos, com ar-condicionado, com cheirinho de novo mesmo, com várias linhas novas criadas para a cidade. Então, de fato, a gente vê que a tarifa zero ela melhora o serviço e avança no debate da política pública, né? De como é que a gente garante acesso da população a tantos serviços essenciais. Então, a gente está bem confiante, acho que esse é um ano que o debate vai estar muito aquecido e a gente está pronto para colocar isso no mundo, defender a tarifa zero a partir das diretrizes que a gente defende, né? Que é pensar ela como um projeto social para ampliação de direitos. E vamos nessa, assim. Acho que temos aí um ano muito longo pela frente com muitas notícias boas, eu espero. Então, espero estar gravando logo o nosso 4º podcast para dar notícias boas, viu, Malu? Bom, obrigado mais uma vez pela tua participação, pelo trabalho que você vem desenvolvendo com todo o seu grupo aí. A gente acompanha nas mídias sociais, ali o Tarifa Zero RJ. É muito bom, vocês não param, são incansáveis aí nessa luta. E vamos em frente. Então, muito obrigado aí, Malu, mais uma vez pela tua participação. Eu que agradeço, gente. Vamos nessa e até o próximo podcast, hein? Então, pessoal, agradecendo mais uma vez a Malu Cortes, ativista pela mobilidade urbana, a idealizadora do Tarifa Zero Rio de Janeiro e uma das maiores debatedoras sobre o tema em nosso país. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana, tudo que se relaciona com ela. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.